Oi, pessoal, tô só aqui fixando o tema, tá? Passar em concursos. Só fixando o tema aqui rapidinho. Já já a gente começa aqui. Deixa eu colocar aqui no suportezinho. Estão me ouvindo aí direitinho, pessoal? Ai, quase que eu fiz besteira aqui. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo tranquilamente aí? Muito boa noite, pontualmente aqui às 8 horas. Conforme a gente tinha combinado, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que essa semana, por conta do concurso do Ministério Público de São Paulo, que muita gente tirou nota ruim, eu recebi um tanto de notificações, de mensagens diretas, de pessoas falando assim: professora, eu não vou passar. Não tem chance, não dá pra mim. A nota de corte tá 78. Eu nunca vou passar. Eu sou uma pessoa mediana, eu sempre fui mediano. Eu não vou conseguir passar em concurso público. E aí então eu resolvi fazer essa live de hoje para falar para vocês sobre essa necessidade de ser acima da média para passar no concurso público, segundo o imaginário popular. Então, o imaginário popular, e eu sei que a grande maioria de vocês pensa assim, acredita que só passa em concurso quem é acima da média. E com certeza tem muita gente que é aí acima da média e passa mesmo em concurso público. Será que isso realmente é uma necessidade? Será que você precisa ser acima da média para passar em concurso público? Então, assim, quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu falo direto, o tempo todo aqui, que concurso público não é coisa para gênio, que concurso público é algo para pessoas medianas. E por que que eu gosto de falar isso e gosto de repetir isso daí? Porque no concurso público você tem um estudo, especialmente para prova objetiva, um estudo que ele é muito limitado. Você não consegue nadar, né, na fase de concurso, você não consegue ter uma posição absolutamente contrária da jurisprudência e colocar isso daí porque você pode reprovar. Se você estiver estudando demais, a chance de você ir pior numa prova objetiva é muito grande também. Então, se você é aquele gênio, aquela pessoa fora da curva, primeiro que muito dificilmente você vai ter essa disciplina de sentar para estudar para concurso. Dificilmente você vai conseguir fazer esse estudo chato que é o estudo de concurso público. A gente sabe que é um estudo chato, enfadonho, repetitivo. Então é bem complicado da gente... eu vou responder no final, tá bom, Nina? No final eu volto aí e respondo as dúvidas. É muito difícil para quem é gênio ter essa disciplina e esse estudo repetitivo que o concurso público requer. Mas aí outro dia eu estava lendo um livro e me lembrei aqui de uma questão que todos vocês conhecem, na verdade, né? Uma questão... Tomando um chazinho já para acalmar e dormir. Uma questão relacionada à escolha, a uma escolha de 12 pessoas feita pelo homem, que é considerado por alguns como o homem mais inteligente da história. Ele mesmo, Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos e esses 12 apóstolos que ele escolheu e que ele chamou pessoalmente com uma missão maravilhosa, que era essa missão de instaurar o reino de Deus, esses 12 apóstolos que ele escolheu eram pessoas péssimas, eram pescadores rudes quando ele escolheu alguns deles. Teve outro que era cobrador de imposto, tinha aquele que renegou ele 3 vezes, quer dizer, teimoso, tinha gente que era pessimista, tinha gente que era ambicioso. Então parece assim que ele escolheu as piores pessoas para seguirem ele nessa missão tão maravilhosa que era instaurar o reino de Deus. E aí eu pergunto para você, se para uma missão dessa, a missão mais gloriosa da humanidade, foram escolhidas essas pessoas absolutamente medianas, qual é o motivo de você achar que para você ser técnico judiciário, analista judiciário, juiz, promotor, você precisa ser um grande iluminado? Isso já é aí, gente, um tantinho, sabe, assim, mas pouquinho ainda mesmo, mas um tantinho de prepotência da gente achar que a gente precisa ter uma super iluminação, uma vocação extrema, uma missão muito bem clareada. Não é nada disso que a gente precisa. É essa
curva mediana, esse ser mediano, que é o suficiente necessário para a gente realizar os nossos objetivos. Veja, nesse exemplo que eu estava dando ali de Jesus, ele não escolheu os apóstolos pelo que cada um era, mas pelo que eles poderiam se tornar, pelo que eles, a maioria, né, tirando Judas, pelo que eles se tornariam e transformariam em relação ao reino de Deus. Então, quando você for estudar, pensa nisso. Não interessa se você hoje é mediano, se você hoje tem um nome sujo, se você hoje tem isso, se você hoje tem aquilo. Pensa no que você pode vir a ser, naquilo que você pode mudar na sua vida e transformar num bem maior, tanto para você, como para sua família, como para todo mundo que está ao seu redor. E aí, a última coisa para a gente terminar aí esse paralelo com essa escolha de Jesus é que, assim, o tempo todo eu recebo mensagens assim: meus pais não me apoiam, minha mulher não me apoia, meu marido não me apoia. Eu não tenho suporte dentro de casa, eu não tenho uma ajuda de fulano, do meu chefe, de alguém. Essa ajuda, ela se vier exteriormente, realmente é maravilhosa, né? Nossa, vamos agradecer se essa ajuda vier. Se você tem um pai que te ajuda, uma mãe que é companheira, um filho que te dá todo o apoio e te entende e te ajuda sem te dar mais trabalho ainda. Se você tem tudo isso, é fabuloso, é maravilhoso. Mas veja ali o que foi pedido para essas 12 pessoas. Largue a sua família. Esse largar a família não era para sempre, mas era para aquela missão. Então, se for necessário que você largue, quando eu falo em largar, eu não estou falando em você abandonar completamente, você sair de casa, nada disso, mas é mental. Tenta se desvincular um pouquinho disso daí e você estar ali num momento em que você sabe, não, o meu pai... Teve um dia desse que teve uma seguidora minha que colocou um negócio assim que mexeu comigo. Ela me disse assim que o pai dela, ela tem 30 e poucos anos, e ela disse que o pai dela falou pra ela assim: minha filha, você já tem mais de 32 anos, você não tá passando em concurso nenhum, tá na hora de você fazer alguma coisa de útil, tá na hora de você estudar. E ela se abalou profundamente com aquilo. E eu falei pra ela: ok, seu pai falou isso, eu como mãe te digo com toda certeza que ele não falou isso querendo o seu mal. Ele acha que desse jeito ele vai te ajudar. É óbvio que não vai, mas ele pensa e acredita nisso. Mas falou e doeu. Então agora, quais são as possibilidades que a gente tem? Porque a gente tem que pensar sempre nas soluções. Não adianta a gente ficar remoendo o problema, que isso não leva a gente para lugar nenhum. A gente precisa pensar e concretizar as soluções. Então eu falei, qual que é uma solução para um caso desse, né? Então, ela pode largar o pai, não no sentido de sair de casa, até porque ela precisa dele, mas largar essa carga mental que o pai representa. Então, se desligar, cortar esse cordão umbilical de forma mental mesmo. Olha, por hora, ele vai falar por um ouvido, eu vou ouvir por um ouvido e vai sair pelo outro. E aí eu vou dar valor a essa minha missão agora, a esse meu momento agora, que eu tô vivendo e que é agora o meu trabalho. Então vocês precisam encarar esse estudo de vocês como um trabalho. Uma certa live aqui eu falei sobre a origem da expressão trabalho, né? Que vem aí de um tripé, na verdade, que se usava como um instrumento de tortura. Então o trabalho surgiu aí com essa origem etimológica de algo que vem de um instrumento de tortura. Mas é engraçado que eu vi uma pesquisa científica, eu adoro ficar lendo essas pesquisas na internet, e eu vi uma pesquisa científica americana em que comprova, não me lembro se era de qual universidade que era, mas ela é de uma universidade americana, em que eles comprovam que não é o trabalho o responsável pela maior parte dos nossos cansaços. Então a fadiga, presta atenção nisso, a fadiga que você sente, a fadiga que você está tendo, que você acha que é porque você está estudando, de acordo com essa pesquisa, não é por causa do seu estudo e não é por causa do seu trabalho. E aí, nessa pesquisa, eles falam exatamente assim, ó, que
o que fadiga a gente, o que acaba com a gente, são os sentimentos corrosivos. A fadiga, presta atenção nisso, a fadiga, ela é causada especialmente pelos sentimentos corrosivos. Então, olha, se você está estudando muito, você está estudando, sei lá, 6 horas por dia, isso é muito, é uma quantidade bem grande. Se você está estudando muito, você está estudando 6 horas por dia. O dia tem 24 horas. As outras 18 horas, você está fazendo outras coisas. Provavelmente não são essas 6 que estão te esgotando. O que está esgotando você são os seus sentimentos, os seus pensamentos corrosivos. Que sentimentos são esses? Eu sou mediano, eu não vou passar em concurso. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes e tô ficando por um ponto, é melhor eu desistir. E por aí vai. O fulaninho, recebi hoje uma mensagem assim, o fulaninho que estudava do meu lado desde o início, já passou em 2 concursos e eu não passo nem na objetiva. Esses são sentimentos corrosivos, são pensamentos corrosivos que você precisa tirar da sua vida. É isso que esgota a gente. É óbvio, é evidente que eles virão. Ninguém pode dominar, quer dizer, alguém deve poder, eu não consigo isso. Mas assim, a maioria das pessoas não consegue dominar o próprio pensamento e o próprio sentimento. Mas a gente consegue reverter esse pensamento e reverter esse sentimento. E eu vou terminar a live hoje dizendo como que eu costumo fazer isso e te orientando para como que você pode fazer isso. E esse sentimento corrosivo, esse sentimento ruim, esse pensamento ruim, quando você tem, o único responsável é você. É só você que é responsável por tudo de ruim que você pensa. Porque você deixa entrar no seu coração e no seu pensamento aquilo que você quer. Quantas pessoas tem que falam coisas ruins pra você e que não te atingem? E por outro lado, tem uma pessoa que eventualmente fala uma coisa ruim pra você e você se abala demais, né? Quantas vezes que isso acontece? Então você precisa começar a aprender a não deixar essa carga negativa das pessoas te atacar. Eu tenho até assim uma coisinha bobinha, mas que eu faço de vez em quando eu vejo assim uma mulher muito mais linda do que eu, aquela mulher toda sarada e não sei o que, eu penso assim, brincando, tá, gente? Mas eu penso, pra não ficar naquela coisa de, nossa, tô enorme de gorda, nossa, eu tô feia, nossa, eu tô velha, eu tô acabada, pra eu não ficar nisso, aí eu começo a pensar, certeza que ela tem chulé, certeza que ela tem mau hálito, já pra cortar esse sentimento corrosivo. Então a gente precisa de aprender a desencadear mecanismos de cortar esses sentimentos corrosivos. E isso não é algo impossível de se fazer. Eu vou te dar mais algumas dicas de como que a gente faz. Porque o trabalho, e no caso de vocês, o estudo é o trabalho de vocês. O trabalho está determinada nessa mesma pesquisa. Eu vou ver se eu acho para mandar para vocês. O trabalho, presta atenção nessa frase, que é uma frase linda, linda, linda. O trabalho é a lei profunda da humanidade. O trabalho é a lei profunda da humanidade. Nós somos feitos para o trabalho. Seja esse trabalho, aquele trabalho que você vai para o fórum, vai para qualquer lugar, vai para a padaria fazer algum trabalho. Seja o trabalho que você faz em casa, que você está lavando uma louça, que você está limpando a bunda do seu filho. Seja o trabalho de estudar. E você precisa encarar isso daí, esse trabalho, esse seu estudo, como um trabalho. O John Wayne, ele tem uma frase que eu acho muito legal em inglês, que ele fala assim, a man gotta do what a man gotta do. Então é mais ou menos traduzindo assim, né? O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Ou seja, a gente precisa cumprir os nossos deveres. Então, se eu sou dona de casa e tenho uma louça para lavar, eu preciso lavar essa louça. Se eu tenho um filho que está todo com a bunda toda cagada, eu vou ter que limpar o meu filho. Então eu preciso encarar esses pequenos deveres cotidianos como algo natural que eu tenho que fazer. E a partir disso, como eu falei na live anterior, a gente vai adquirindo o prazer pelo dever cumprido. Não é de uma hora para outra. É algo que a gente vai ter que aprender. Sabe por quê? Porque a gente viveu e a gente ainda vive essa fase, essa geração
esse momento gigante de quarta camada, da gente ter pena de si próprio, da gente se vitimizar por tudo. Então a gente acorda, nossa, hoje tá muito frio, que preguiça de trabalhar. Aí acorda depois no verão, nossa, tá muito quente, tá horrível para trabalhar. Aí a gente vai no trânsito, nossa, esse trânsito tá horrível. É o tempo todo achando tudo ruim. A gente se acostumou a ver tudo com a lente da negatividade. A gente não consegue fazer o processo inverso. E agora a gente precisa disso. A gente precisa disso porque nós somos uma geração de pessoas ansiosas, depressivas, com transtorno de ansiedade generalizada, com síndrome do pânico e todas as diversas formas de ansiedade. E isso daí, por que é gerada tanta ansiedade, tanta depressão? É por essa nossa necessidade de estar a todo momento agradando os outros e a todo momento problematizando tudo. Gente, não existe uma fórmula mágica para passar em concurso. Concurso é estudo. Você, se está estudando, você vai passar. Só existem dois caminhos. Ou você vai passar, ou você vai desistir. É sua escolha decidir qual caminho você vai chegar. Agora, coloca na sua cabeça, vai durar 10 anos. Bota um prazo bem grande aí na sua cabeça para você não ficar com ansiedade desde o início com o prazo. Então faz um ciclo inicial ali de 1 ano, de alguns meses, vai renovando esses ciclos, mas sem se matar de se cobrar, porque essa cobrança em excesso vai gerar frustração, que vai gerar ansiedade, que vai gerar depressão, e você vai fazer que nem tem um monte de colega que infelizmente já aconteceu, acaba de passar no concurso e tá triste, acaba de passar no concurso e tá péssimo. Por que você acaba de passar e tá péssimo? Porque você já vem péssimo. A sua vida não parou. Se você estudou 4 anos, 3 anos, quantos anos foram? Sua vida não parou. Se você ficou nesse tempo todo acordando, ai que saco, hoje tem que estudar. Ai que porre, hoje é aula de processo penal. Ai que horror, hoje tem que fazer não sei o quê. Ai, péssimo, hoje é dia de informativo. Você tá nutrindo esses seus sentimentos corrosivos. É isso que tá te estafando. É isso que tá trazendo a fadiga para você. Não é o seu estudo que tá te dando fadiga. É o seu pensamento negativo o tempo todo, é a sua corrosividade própria. E pensa que esse tempinho aí de estudo que você tem diário é um sacrifício? É sim um sacrifício. Mas pensa na origem da palavra sacrifício. Sacro ofício. Um ofício que é santo. E é santo por quê? Porque é o trabalho que dignifica o homem, gente. É por meio do trabalho que você vai se dignificar. É por meio do trabalho que você vai se santificar. Então, ou você encara esta merda de trabalho, de estudo, do que você tem que fazer, como algo que está te dignificando, como algo que está te fazendo evoluir espiritualmente como pessoa, ou você encara assim, e a man gotta do what a man gotta do, ou seja, o homem faz o que ele tem que fazer, ou você encara desse jeito, ou você vai ser aquele negativo que só está reclamando. Reclamar é chamar de novo, clamar de novo, você está trazendo aquilo para você. Mas atenção aqui, antes de eu ir para a parte das sugestões, atenção aqui. Quando eu tô falando pra você que é pra você ser positivo, eu não tô falando nessa besteira de poder da mente. Porque poder da mente por si só não serve pra nada. É um vento que passou. O poder da mente sozinho não adianta nada. Então é pra você ser positivo e agir. Então você tem que ter um pensamento bom, um pensamento útil, mas agir. Então eu estou pensando, hoje vai ter aula de processo penal. Oba, que delícia, vai ser aula de processo penal, eu tô mesmo precisando aprender. Mas vai pra merda da aula. Porque se você ficar apenas com um pensamento positivo, adoro estudar, mas não estudar, isso não muda nada na sua vida. Só o que muda na nossa vida é a ação. Então você precisa agir. E a gente precisa agir todos os dias. Isso é um exercício constante. Vários dias eu acordo com preguiça. Vários dias eu acordo pensando, eu vou ligar e vou desmarcar a aula. E aí eu faço um exercício mental. Não, que delícia, que maravilha que eu tenho uma aula para dar. Que bom que eu tenho um emprego para ir. E faço ali esse exercício para conseguir sair desse estado letárgico de preguiça que todos nós temos, não é? Então, olha bem, deixa eu falar para vocês o que eu faço
para ver se vocês de repente anotam aí e se de repente fazem isso também nesses momentos de quarta camada, de desânimo, de negatividade, de pensamento corrosivo. Vanessa tá dizendo que é difícil mesmo. Tudo que é fácil na vida é ruim. Não existe na vida nada fácil que é prazeroso. Tudo na vida que é gostoso, que vai te dar prazer, que vai te levar pra frente, é difícil. Então a gente encara a dificuldade de cabeça erguida e tendo a certeza do sucesso. Olha o que eu faço. Primeira coisa, eu tenho uma playlist no Spotify que começa com música do ABBA, pra vocês terem ideia, porque é difícil alguém ouvir uma música do ABBA, daquelas mais alegres, estando triste. Ainda tenho aquela minha, depois se vocês quiserem eu passo a minha lista pra vocês. Ainda tenho aquela minha do Human, Only Human After All, e várias outras que me colocam muito pra cima. Sabe aquela música que toca e te dá vontade de dançar? E às vezes eu danço, inclusive. E faço isso muito com a minha filha. Minha filha hoje não queria ir pra patinação. Vamos dançar com a mamãe? Então eu faço isso com ela também, pra também ela conseguir ir saindo e daqui a pouco fazer sozinha, né? Saindo desse estado de desânimo, de letargia que a gente entra. Gente, é uma coisa assim, é aquele, como é que chama? É aquela lama que a gente vai entrando, que depois não tem mais como sair, gente, que gruda assim. Como é que chama? Aquele lamaçal que gruda a gente lá. Tô aqui, não tô lembrando de jeito nenhum. Enfim, você entra naquele estado de desânimo e de letargia e você não consegue mais sair. Então você precisa ter vários mecanismos para conseguir sair disso daí. Então o primeiro que eu faço é isso aí, de colocar uma playlist, ouvir música, areia movediça, é isso mesmo. Ouço música, faço alguma coisa para tentar melhorar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é um exercíciozinho, mas gente, é pouca coisa porque eu não sou fitness. Eu malho toda semana, 3 vezes pelo menos, mas eu não sou fitness e acho quem é fitness, assim, de uma bobeira que pra mim é uma perda de tempo gigante. Mas eu gosto de fazer algum exercício. Então, assim, eu tenho aqui mesmo no meu escritório, eu tenho um elíptico que às vezes eu faço uns 15 minutinhos, só pra dar aquela oxigenada, porque essa oxigenação, essa adrenalina já te tira muitas vezes desse estado de letargia. Passeio com os cachorros, às vezes também, enfim, faço outras coisas. Outra coisa, exercício de respiração. Já coloquei o aplicativo para vocês aqui, o Paced Breath, mais de uma vez, que é o aplicativo que eu uso. Quando você respira, você consegue oxigenar o seu cérebro de tal maneira que você consegue fazer o cérebro voltar a funcionar nos 2 sistemas rápido e devagar. Isso te coloca também para frente. Outra coisa, alongamento, coisinha pouca, porque ninguém vai ficar 2 horas fazendo esse estado, porque aí você fica mais na letargia ainda. É uma coisa de 15, 20 minutos. Então, um alongamentozinho, sabe, assim, da cabeça, só pra dar uma esticada, um mini alongamentozinho. Não precisa ficar 2 horas na yoga também não, um pouquinho, né? Então alonga um tiquinho. E aí, gente, se não der certo, se você fez tudo isso e continua triste pra baixo, aí você vai pra baixo mesmo, porque também a gente esperar que vai haver uma super motivação na nossa vida, que a gente vai acordar com uma super vontade de estudar, é muito difícil. São poucos os dias que a gente acorda assim. Então existem essas pequenas dicas aí minhas, coisas que eu faço, que me ajudam a sair desse estado de desânimo aí, mas que pode eventualmente não funcionar. Quando não funciona, e às vezes não funciona comigo, faço minhas orações também, não funciona comigo, eu vou assim mesmo, eu vou cansada mesmo, eu vou com medo mesmo, eu vou achando ruim mesmo e tentando pensar coisas boas, tentando me lembrar de coisas boas que alunos me disseram, de momentos bons que eu vivi no meu trabalho e tentando sair disso daí. Agora, o que não pode é você, por exemplo, alguém colocou aqui que tirou 50 pontos numa prova. Beleza, gente, quem não teve essa fase? Todo mundo teve essa fase de tirar 50 pontos, 30 pontos. Ok, continua. Você tem LMB 85. Você tem 2 saídas aí. Primeira saída, você vai pensar, não é pra mim, eu não saio de 50 pontos e vou desistir. É a primeira saída. A segunda saída, eu estou estudando pouco. Não é fórmula mágica, não é mudando a técnica de estudo, é estudando mais. Então aumenta o seu estudo, estuda mais, faz uma reflexão aí, um caderno de erros, vê o que você está errando e vai tentando melhorar aos poucos, mas é aos poucos, é com calma, é pensando que teve gente que estudou 10 anos, é pensando
Tanto que teve gente que estudou 5. Todo mundo tem uma história e você tá construindo a sua. Agora o Jonathan resolveu me chamar de fada sensata. Eu tô adorando isso aqui. Eu fiquei sem saber quem era a tal da fada sensata e era eu mesma. Deixa eu ver aqui quem mais tinha perguntado algo que eu fiquei de responder. Tô voltando, já estou acabando a live, tá, gente? Tô só aqui vendo alguma pergunta aqui. Foi a Nina Tolentino, nem sei se ainda tá aí. Professora, uma dúvida que eu tenho. Vale a pena estudar por si só, antes de assistir um curso, para chegar nas aulas já sabendo tudo, sem ficar perdido? Olha, Nina, eu sempre fiz isso. Eu sempre gostei de estudar antes da aula. Mas assim, aí eu vou ser sincera. Na verdade, eu gostava de estudar um pouco antes da aula, porque eu queria chegar aparecendo. Eu queria chegar na aula para quando o professor chegasse e perguntasse assim, tal coisa, eu sabia tal coisa, entendeu? Então, sempre estudei antes. Mas assim, vale a pena? Não sei. Você tá preocupado com o que os outros vão dizer de você? Eu tava naquela época, hoje em dia eu não tô mais. Então, assim, se você acha que vale a pena você estudar antes para você chegar lá com uma base melhor, faça. O que eu te sugiro? Faz um teste, faz isso durante uma semana, pega aí umas aulas online, se você não está em nenhum curso matriculada, pega algumas gratuitas, estuda antes essas matérias aí e testa. Se você achar que isso deu um resultado grande no seu desempenho, você mantém. Tudo em relação ao estudo é testar. Gente, para quem chegou aqui no meu perfil há pouco tempo, dá uma olhadinha no feed. Tem depoimento de diversos juízes, promotores, tem de analista, de várias pessoas que foram aprovadas em concurso. E essas pessoas dizem como que estudaram. E aí vocês vão ver que essas pessoas, cada uma vai ter uma técnica diferente. Cada uma vai estudar por livro diferente. É isso mesmo, Helenice, não tem regra. Então a regra é você que vai construir, tá? A Anne diz, dá para ficar só na doutrina? Bom, eu acho que dá, eu acho que é possível. Tem a juíza Augusta, que tem o depoimento dela aqui no meu feed mesmo, que ela diz que não fez curso nenhum, que ela só estudou para doutrina. Então, em tese, é possível. Eu vou te falar por que eu não fazia assim. E aí você tá dizendo que não tem tempo? Você tem tempo. Você pode fazer uma aulinha de meia hora durante o caminho para o seu trabalho, você pode fazer meia hora e dormir meia hora a menos. Você consegue se você se organizar. Eu precisava de aula, porque esse gás dos professores, do professor animado, do professor falando da prova tal, isso me dava gás. Quando eu ficava sem cursinho, eu não tinha esse gás para estudar sozinha, meu ritmo diminuía muito. Então eu preferia diminuir a minha quantidade de estudo doutrinário para ter um cursinho ali que me desse esse ânimo, me desse essa vontade de estudar, do que ficar estudando sozinha. Vidinha fantástica, eu queria falar com você. Enquanto não sai o concurso do TJDFT, vai sair o concurso do TJ de Goiás. Esse concurso TJ do Goiás é aqui do ladinho, um tribunal bom que você pode ficar quase tão pertinho como se estivesse numa das nossas circunscrições aqui, né? Então, gente, era isso. Eu queria falar com vocês especialmente sobre essa questão de que não é o fato de você ser mais inteligente ou menos inteligente que vai fazer você reprovar. Isso daí, o que vai fazer diferença é a consistência, tá? É a sua consistência nos estudos. Com 50 pontos você tá muito distante? Não sei, sabe por quê? Porque amanhã você pode fazer um outro concurso e tirar 80. Eu fui assim, entre o concurso que eu passei, o primeiro concurso que eu passei e o anterior que eu tinha reprovado, eu tive 20 pontos de diferença. E o que justificou isso? Não tem sentido. Então, assim, quando a pessoa me fala, eu só não saio dos 50, não saio dos 50. O próximo você pode sair. No próximo concurso você pode sair. O aplicativo é Paced, de paz, né? Paced Breath. Eu vou depois colocar ele de novo, mas acho que nos destaques aqui tem, gente. Dá uma visitada aí, gente, no meu perfil, nos meus destaques, que muito das coisas que eu falo aqui nas lives com vocês, eu transformo tudo isso em post para deixar documentado bonitinho para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Amanhã, 9 horas, estaremos ao vivo no webinário. E eu peguei aqui as perguntas de vocês, tá bom? Pra gente responder amanhã e interagir juntos. Eu vou esperar a Gabi, o Jonathan, os meus amiguinhos aí de sempre, tá? Um beijão e fiquem com Deus.